Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero deixar um versículo para a meditação no capítulo 7 do Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 7, versículo 13, só essa frase: não chores. Existem N motivos para chorar. Uma mãe chora pelo seu filho que ela criou com tanto carinho, se envolveu com as drogas e agora está preso. Uma mulher chora porque o seu marido a abandonou. Uma mulher chora porque terminou um relacionamento de muitos anos. Chora-se por perder algum imóvel e se lutou tanto para construir. Então existem vários motivos para chorar. E aqui Jesus, nessa palavra não chores, ele não estava proibindo alguém de chorar, porque o choro ele faz bem, porque o choro ele traz um alívio para o sofrimento. Então, quando você vai consolar uma pessoa que está chorando, principalmente nesse caso aqui, foi um caso de morte, porque essa palavra foi dita por uma mãe que tinha perdido seu filho. Aliás, que já estava passando pelo segundo caso de morte, porque havia perdido seu marido, não sei por quanto tempo, mas tinha perdido seu marido já e estava caminhando para poder enterrar seu filho. Que havia ali uma tristeza imensa tomando conta daquela mulher, e ela chorava muito. E do outro lado, o mestre dos mestres, Jesus, ele vinha caminhando, com a multidão dele, vindo de um lado, de uma direção, e a outra multidão de pessoas chorando, vindo ao encontro dessa multidão que tinha uma diferença. A multidão que estava com Jesus era uma multidão de alegria, porque Jesus já tinha feito um grande milagre, porque já tinha curado um servo de um centurião, de um comandante, né, que tomava conta de 100 soldados, e esse servo estava doente, Jesus curou. E agora ele encontra uma situação diferente, não alguém que estava quase à morte, mas alguém morto já. E demonstra seu poder quando encontra com essa mulher e diz: não chores. Não estava proibindo. Jesus ele tinha um sentimento. E o começo do versículo está assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Então ele se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Ele disse: não chore. Irmãos, quando a gente diz para alguém não chorar diante de um sepultamento ou diante de uma morte, é muito difícil. Aí é que a pessoa chora mais. Quando a gente diz que a pessoa não chora, ela tem que chorar, ela chora. Mas muitas das vezes a gente diz para não chorar, mas a gente não tem solução para o problema. Mas Jesus aqui, ele tem a solução para o problema. Quando ele diz não chores, e toma logo uma atitude, diz o versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o versículo 15 diz: o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A tristeza se tornou em alegria. O pranto se tornou em regozijo, se tornou em festa. Por quê? Porque chegou o dono da alegria, chegou o Senhor dos senhores, chegou aquele que tem o poder não somente de curar enfermos, mas de ressuscitar mortos. Chegou Deus encarnado no meio do povo. Se Jesus Todo-Poderoso mudou totalmente a situação. Então eu digo para você, se você está chorando por alguma coisa, está chorando, quero dizer para você que existe uma solução. Existe uma solução. Talvez eu não seja essa solução. Talvez eu não consiga resolver o teu problema. Eu possa também trazer uma palavra de consolo para você. Mas Jesus, nesse caso aqui,
ele chegou com a solução do problema. Não chores. Não foi ordem para parar de chorar. Foi dizendo, não chores porque eu vou enxugar as tuas lágrimas. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que muitos o discriminam, muitos não acreditam nele, mas louvado seja o nome do Senhor, que existe uma multidão que crê no Jesus Todo-Poderoso, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Deus te abençoe, em nome desse Jesus Todo-Poderoso.